E finalmente, senhoras e senhores, eu vou me aprofundar em falar do meu autor e mangaka favorito desse universo dos animes mangás japoneses. Akira Toriyama, senhoras e senhores, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro e se você gosta de quadrinhos, mangás e desse universo nerd geek, curte esse canal, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e simbora aviões, aperta o play DJ que nós vamos desmiuçar essas características que tornam Akira Toriyama tão sensacional. Só o sucesso, meus amigos, só o pila, pense, meus amigos. Meus amigos e minhas amigas, é fato que Toriyama ele é mais destacado por Dragon Ball, enfim, porque Dragon Ball se tornou um mangá anime de muita expressividade, de muita popularidade pelo mundo inteiro. Não só no Japão, claro, no Japão ele é um anime de maior popularidade, até ponto de você ver que o Goku, principal personagem da franquia, ganha o seu próprio dia no Japão, se tornou embaixador das Olimpíadas do Japão, dentre outras coisas que fazem parte desse universo. O que acontece que é o seguinte, mas o Toriyama, ele é um autor que ele tem vários sucessos, e dentre eles, eu vou citando aos poucos, né, que para além de Dragon Ball. Então, ler Akira Toriyama para além de Dragon Ball é o objetivo desse vídeo, aí a gente aproveita para, assim, né, perscrutar, olha aí a palavra bonita, tome aí para o seu vocabulário, meu quadrinheiro, perscrutar a obra deste indivíduo. Pois muito bem, meus amigos e meus queridos incréus, vamos começar com a publicação número 1 de Maru Sako pela Conde, que foi relançada pela Panini como Manga Filter, onde você tem as primeiras obras do Akira Toriyama na Weekly Shonen Jump. Dentre elas eu queria destacar a policial gatinha Tomato, que não vale nada, é uma menina muito louca, já chega no primeiro dia de trabalho dela de pijama, tem que trocar de roupa na frente do pessoal da polícia. E também destaco, né, outras histórias bem galhofa do Toriyama frescando com a franquia de Star Wars, que é Pola e Royd. E assim, o Toriyama, o senso de humor dele, ele é uma comédia nonsense, meio eti, né, meio eroete, uma mistura erotismo com coisas sem noção e meio que sem sentido, quase uma cor Bob Esponja, né, só que japonesa. E ele tem um anacronismo que as pessoas elas acreditavam, enfim, que só pertencia a Dragon Ball, e quando na verdade não. Esse anacronismo, ele pertence a todas as obras que o Toriyama fez ao longo da vida, principalmente nas primeiras que foram publicadas na Weekly Shonen Jump. Então você vai ter, por exemplo, um dragão saindo de uma geladeira gigante. Né? Deixa eu conseguir ver se eu mostro direitinho, tá aqui. E dentre outras coisas. Aí você vai ter o grande primeiro sucesso de Toriyama antes de Dragon Ball, que é Dr. Slump. A pedido do Torishima, que era o editor da época, o nosso queridíssimo Toriyama realiza algo interessante com essa obra. A obra inicialmente ia ter como personagem principal o Dr. Senben Norimaki. Só que acabou que o Torishima disse, não faz isso não, bota aí uma menina para ser a protagonista. E aí ele resolve criar a androide Arali, que é uma meninazinha de 13 anos, que por sua vez, sim, quando vai se entendendo como sendo uma robô, ela também tem que fingir que é uma menina. E aí é engraçado porque ele constrói a Arali com miopia. E aí ela começa a cobrar dele certas coisas, né? O episódio que eu acho mais engraçado, que assim, ele diz assim, olha, você não pode se comportar desse jeito, assim, assado,
senão vão desconfiar que você é um robô. Aí você vai ver que a primeira coisa que ela faz para poder se expressar é tirar a própria cabeça. Deixa eu ver se eu conseguir mostrar aqui. Tá aqui. Ela... Ah, tá aqui? Tá aqui. Bem aqui assim, ó. Ela mostra a cabeça dela. Ela tira a cabeça dela do lugar e o Seiya fica full da vida, né? Então assim, o senso de humor do Toriyama também vai pegando um pouco de coisas mais escatológicas. A Arali é pega com uma varetazinha, segurando um tolete numa vareta. Mas o mais doido é que ela inventa de querer ter uma coisa muito íntima que ela descobriu que ela não tem. Que as outras pessoas têm e ela não tem. E diz que as meninas têm e ela não tem. Aí eu sempre fico, meu Deus, eu nunca vi isso na verdade, então como é que eu vou poder fazer isso para você ter? Aí pegou um monte de revistas, digamos, de conteúdo adulto e foi encontrar formas mirabolantes de conseguir enxergar aquilo, meus amigos. Mas exatamente o que é aquilo? Não vou dizer o que é para não estragar a piada. Mas verdade seja dita, é muito engraçado, porque Dr. Slump só vai piorando, ou melhor, né? Só vai melhorando, porque ele vai esticando a baladeira nesse sentido. Nós temos também uma obra que é pouco conhecida, mas que foi lançada aqui pela Conrad e virou quase que uma raridade para quem gosta de colecionar as obras do Akira Toriyama, que foram praticamente todas publicadas pela Conrad. Dentre elas, Lições de Akira Toriyama, né, mangaka, Lições de Akira Toriyama, que eu mostrei aqui no canal, tintim por tintim, dessas páginas. Então não vamos esticar muito a baladeira desse trabalho aqui, que nada mais ou menos como o próprio nome já diz, né, é o próprio Akira Toriyama mostrando como é que é o seu estilo como mangaka, como ele elabora as histórias, da simplicidade dele como narrador de uma história, de criar uma narrativa simples, direta, mas que tem lá os seus elementos de sofisticação, que misturam épocas, misturam estilos e que traz essa relação moderna de um mangá para um público que até então vinha acostumado com outros tipos de mangá antes do Akira Toriyama, exemplo de Shotari Shinomori, o próprio Osamu Tezuka, né, criadores do Lobo Solitário e tantos outros quadrinhos, mangás desse período. Então nós temos nessa obra a forma como o Toriyama mostra o seu trabalho, como ele mostra a composição do seu trabalho. E aí na edição número 2 de Marusako, ou... deixa eu ver se eu consigo baixar um pouco, que tá estourando, né? Peraí. Deixa eu conseguir. Aqui é na tora, meu povo, que é na tora. Aí, nessa segunda edição de Marusako, ou Manga Fiata, para a republicação, você tem o primeiro protótipo de Dragon Ball, que era Dragon Boy, né? E você vê que ele está meio que buscando ainda como trabalhar esses estilos, né? Esses elementos que ele vai descobrindo da mitologia chinesa, da própria mitologia japonesa, e logicamente, além disso também, como ele vai introduzir a tecnologia com outro mangá que ele faz nesse período, que é deixa eu pegar aqui o título do mangá, deixa eu mostrar aqui. Ai meu Deus, tem cena aqui, não dá nem pra mostrar, tão esculhambado que é o negócio. Então, tá aqui, pronto. Que é As Aventuras de... Peraí, agora. De Tong Po. E aí é onde ele vai introduzindo a relação dele com a tecnologia, como ele vai criando o universo dele de Sci-Fi cada vez mais próximo do que é esse estilo que nós conhecemos do Akira Toriyama nesse gênero do Sci-Fi. E aí, por último, aqui dentro dessa trilogia do Marusako, Manga Fiat, a edição número 3, que tem várias das obras que ele faz durante o período que ele está criando Dragon Ball. Claro que destaque para obras e personagens como o Cashman, que lembra o Freeza da época, inclusive, do próprio arco do Freeza. E, assim, talvez o mais popular dessas obras menos conhecidas, que eu sei que parece uma contradição, né? Como é que pode ser mais popular, mas ao mesmo tempo não é conhecido? Enfim, que não está no grande, assim, acho que é mais popular no Japão e não é tanto no mundo, mas que também, inclusive, tem até um belíssimo jogo do Super Nintendo, que é o Go Go Eggman. E
uma história de um demôniozinho que luta contra um anjo, que no final das contas quem é mal é o anjo, quem é bom é o demônio. É assim mesmo, o Toriyama gosta de brincar com algumas coisas, porque, como ele já foi muito criticado por fazer pacto com o diabo, eles, pra sacanear essa galera que acredita nisso, ele faz esse tipo de história. Não é, essa não vai ser a primeira não, viu? Simbora pro vídeo. Vamos continuar o vídeo. Aí nós temos assim, logo após Dragon Ball terminar, ele anuncia que quer fazer histórias mais curtas novamente. Porque Dragon Ball durou, foi de 1984 a 1995. Ele abre um dos direitos de Dragon Ball para Toei Animation, que cria Dragon Ball GT. E por sua vez, ele resolve fazer uma história pequena chamada Nekomadin. Nekomadin sim tem muitos elementos de Dragon Ball, mas Nekomadin é o Toriyama sacaneando, ele satirizando ele próprio. Então, não tem como você não rir. E ele volta para as suas origens até então, esse meio dos anos 90, que era a sua, digamos, a sua veia cômica. E aí, assim, os absurdos de como o personagem, que é o Nekomadin, que são vários Nekomadins, diga-se de passagem, vão tentando salvar o dia, são os mais absurdos possíveis. Sem falar que o desenho é muito bonitinho. E ele sacaneia inclusive Dragon Ball. Né? Aparece o Nekomadin Z, né? Que é uma das raças, que enfrenta até um Saiyajin careca. Um Super Saiyajin careca. Ele depois luta com o próprio Goku. E aí, claro, tem uma questão de cronologia em relação a Dragon Ball, que ele sugere. Que no fim das contas é como se ele mostrasse como foi Dragon Ball depois da saga Majin Buu e dos anos que o Goku foi embora com o Ubi no fim de Dragon Ball Z. E mais assim, a fim da verdade, o Nekomadin é uma obra que ela é bem genérica, mas ela é muito divertida. Se você tiver maturidade de não querer ver o Akira Toriyama de Dragon Ball, mas querer ver o Akira Toriyama de Dr. Slump, de tantas obras que ele brincou muito mais, você vai adorar ler Nekomadin Z. E aí vamos chegando aqui em uma obra que ele fez nos anos 2000, que praticamente, assustadoramente, parece que pronuncia os anos de 2020, o ano de 2023, com guerra, com problemas climáticos, falta d'água, guerras por conta da água, da conta de território. Parece muito familiar, né? Toriyama só queria fazer uma história que envolvesse um demônio, um velho e um tanque. Acabou que ele fez uma obra muito mais politizada do que talvez até ele tivesse tanta intenção de fazer, que é Sandland, que inclusive vai ganhar uma animação, acho que ano que vem, 2024. Se eu tiver errado, alguém me corrige nos comentários. E aí essa é uma dessas obras que, assim, eu tenho pra mim, né? O que é eu tenho pra mim? É uma expressão cearense, né? Mas eu tenho pra mim que foi onde o Akira Toriyama estava praticamente no seu auge como desenhista. Caiu aqui uma cor no chão que foi aqui uma marcador de página. Então, para mim, que foi o auge dele como desenhista, assim, porque é impressionante o quanto que ele tá sensacional. Deixa eu ver se eu pego aqui a página dupla, que eu adorei nessa história. Peraí, é agora. Ah, tá aqui, achei. Ah, meus amigos, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer aqui um negócio para vocês poderem ver, pegando aqui, aproveitando a luz. Pronto, a ver se eu consigo. Não sei se dá para ver direitinho, mas meus amigos e meus amigos, o cara tá aloprando no desenho aqui. A história é muito interessante, o roteiro é muito consistente, o desenho do Toriyama tá no auge do auge do auge, em todos os aspectos que você puder imaginar. E as horas que aparecem as batalhas, que não são muitas, mas também tem muitas abordagens de batalha, não é só um mano a mano. Tem tanque de guerra lutando contra tanque de guerra, tem poder, tem não sei o que, e claro, tem uma resolução extraordinariamente surpreendente, além do fato da gente ter momentos memoráveis com o personagem principal, que é o filho desse demônio. Então, por último, e não menos importante, a gente tem Jaco, o Patrulheiro Galáctico, que acaba tendo uma relação com Dragon Ball, com o universo de Dragon Ball, mas também não deixa de ser interessante
por conta do fato de ser um personagem que é bem diferente dos heróis assim que o Toriyama vinha fazendo, dos personagens guerreiros. Ele é super forte, mas é muito vaidoso e ao mesmo tempo tem um lado bem covarde. Além do fato de a gente ver umas relações humanas entre o Jaco e as pessoas, né, e os seres humanos que são o cast da história, muito, digamos, grosseiras. E isso é assim, é ainda mais engraçado do que até o que eu possa encontrar palavras para definir. Mas é isso, basicamente são essas as obras. Né? Claro que o Toriyama ele desenvolveu uma grande influência no mundo dos mangás. Né? Ele depois se tornou design de personagens do jogo Dragon Quest, inspirando a criação do mangá de Dragon Quest, Dragon Quest Dino Daibuken, depois da quarta edição do jogo. E, claro, ele não tem dedo do Toriyama diretamente, ele não foi autor nem desenhista. Mas se não fosse as características do Toriyama com relação aos personagens da franquia, nós não teríamos o Fly, o Pequeno Guerreiro, que é como ele é conhecido aqui no Brasil. Então é isso. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. E em breve eu lanço aí uns vídeos bem especiais de grandes achados que eu tive nas comic shops daqui de Fortaleza. Me aguarde, vai ser muito bacana e vocês vão descobrir as preciosidades que eu encontrei nesses lugares que eu amo aqui na minha cidade. Então, um beijo e...